Notícia que acabou de ser confirmada, que gerou pânico e desespero no STF, agora neste exato momento, gente, tá? A notícia que acabou de ser confirmada é que ministro do STF acabou de sofrer um grave acidente. Decisões foram tomadas de última hora. Eu vou trazer absolutamente tudo sobre essa notícia que devastou o STF agora neste exato momento. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? O ministro Gilmar Mendes entrou em desespero com uma notícia que acabou de ser confirmada também agora aqui neste exato momento, gente, tá? O ministro Gilmar Mendes, o decano do STF, Gilmar Mendes entrou em desespero após uma notícia bombástica que acabou de ser confirmada aqui também neste exato momento, e eu vou trazer todos os detalhes dessa informação. Tem também aqui nesse boletim, gente, tá? Jornalista acaba de confirmar, acaba de revelar mais um grande escândalo que acabou de explodir dentro do governo Lula, gente, tá? Jornalista explode grande escândalo que acabou de ser confirmado dentro do governo Lula, e a informação que a gente tem de bastidores é que a esquerdalhada, a petezada, o Palácio do Planalto, todos, gente, tá? Estão desesperados com essa notícia, porque ela vai trazer um impacto muito forte, muito negativo na campanha do Lula. É um estrago, gente, tá? Na campanha do Lula, e eu vou trazer também essa informação nos mínimos detalhes. E agora, gente, notícia urgentíssima e gravíssima também, que acabou de ser confirmada, gente, tá? Flávio Bolsonaro corre grave risco de morte, gente, tá? Saiu aqui agora na imprensa que Flávio Bolsonaro corre grave risco de morte, e o desespero, gente, tá? Tomou conta da oposição, da direita, após essa notícia que acabou de ser confirmada aqui agora na imprensa. O clima é de muita preocupação na direita. E é claro que eu vou trazer também essa informação para todos vocês. E o Ministério Público Federal acabou de tomar uma decisão bombástica sobre o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ministério Público Federal acabou de decidir sobre Alexandre de Moraes e pegou o Brasil inteiro de surpresa. Então, tudo isso e muito mais vai estar aqui a partir de agora nesse boletim. Não percam nem um segundo, porque a situação está extremamente tensa, principalmente dentro do STF, gente, tá? Não esqueçam, por favor, de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Jornalista acaba de soltar mais um escândalo dentro do governo Lula. O Lula trata o 8 de janeiro como terroristas, né? Aquele pessoal que invadiu lá os prédios, né? Na Praça dos Três Poderes, que invadiu tudo. Pro Lula, aquele pessoal lá é terrorista. Mas os bandidos criminosos da mais alta periculosidade do PCC e do Comando Vermelho é o que pro Lula mesmo? Assistam, gente, tá? Jornalista expondo mais um escândalo do Lula para o Brasil inteiro. Vejam verdadeiramente o que o Lula pensa. É pior do que a gente imaginava. Fica um limbo, por quê? A gente viu isso no 8 de janeiro, dizendo que o que aconteceu foram atos terroristas. Se quem invadiu, quem esteve lá, foi ato terrorista, quem sequestra, mata, extorca as pessoas, cometem crimes como as facções, o que são eles? Então não tem como falarmos que o que eles fazem não são atos de terroristas, se o que nós vimos no 8 de janeiro também era um ato de terroristas, e que fizeram muito menos do que os criminosos declarados nessas facções fazem. Então, na verdade, nós estamos em um discurso que nós não sabemos o que somos. Porque tem uma discussão, um dia é, outro dia não é. Ou é ato terrorista quem invade o Congresso, e também é ato terrorista quem comete ações criminosas como as facções, ou ninguém é. Então acho que tem um discurso de narrativa que só é usado em campanha eleitoral. É importante de qual lado da mesa você está sentado, Cássio. Tá aqui, inclusive, esse comentário do Carlos Jordi foi simplesmente perfeito, ó. Quando são os manifestantes do 8 de janeiro, o Lula trata como terroristas, né? Porque o Lula fez questão de falar, né? Aquilo lá é um bando de terroristas. Quem não se lembra, né? Mas quando se trata de aliados do Comando Vermelho, né, e do PCC, Lula quer que sejam tratados como criminosos comuns.
Essa é a régua moral da esquerda. O pessoal do 8 de janeiro são um bando de terroristas pro Lula. Mas o pessoal os nossos criminosos, né? Como o Lula disse, os nossos criminosos, ou seja, ele quer que seja tratado como um criminoso comum, simples. Jornalista desmascarou o Lula, o PT e a esquerda sem dó e nem piedade, tá? E agora, gente, Bia Kicis, ela acabou de conceder uma entrevista e ela revelou aqui, gente, uma informação muito importante sobre Jair Messias Bolsonaro. Além de enaltecer Jair Messias Bolsonaro, ela fez uma revelação sobre o Bolsonaro que vocês vão ficar de queixo caído, gente, tá? Meu Deus do céu. A gente tem que ser estratégico. A gente não pode ser cego, mas pode ser estratégico. Perfeito. Porque uma coisa é você ser jornalista, você ser influencer, outra coisa é você ser político. Tá. Quando você tem político, você tem lado. Político que não tem lado, me desculpa, tá errado. Concordo totalmente com a senhora. Tá? Então, por exemplo, eu tenho as minhas críticas. Você nunca me viu fazer uma crítica em público. Eu nunca entrei no X ou na Instagram pra fazer uma crítica ao Bolsonaro. Eu não sou louca, não vou fazer isso. Ele é o meu líder. Você nunca pode atirar no seu general, no seu comandante. Você não pode fazer isso. A gente faz parte de um exército. Se eu fosse uma jornalista, e aí eu ia querer fazer jornalismo, analista política, eu teria que falar as coisas, né? Até para manter coerência. Para manter coerência. Mas como política, Sim. várias vezes eu fui ao Bolsonaro, como eu fui para perguntar aquela questão de por que ele fez, por que ele não botou Hammad, e ele me contou. Então, eu guardava as minhas críticas para conversar nos bastidores, jamais ir para as redes, porque já tinha gente demais para tacar pedra no Bolsonaro, entendeu? E uma aliada fazer isso é um absurdo. E muitas vezes, eu me lembro que uma vez um jornalista falou para mim assim: mas você não fala, não critica o Bolsonaro. Eu falei: deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que o meu silêncio diz muita coisa. Porque quando o Bolsonaro faz algo que eu aplaudo, eu vou para as redes aplaudir. Se ele faz alguma coisa que eu não aplaudo... A sua resposta é perfeita. Meu silêncio diz muita coisa. Admirável a resposta. Perfeito. Agora não conte comigo para atacar aliado e tem coisa, publicamente. Tem coisa que é... gente, tá aí. O comentário da Bia Kicis que reverberou. Esse vídeo aqui explodiu nas redes sociais, gente, tá? Porque, lamentavelmente... Está acontecendo muito, né, gente? Porque a gente, principalmente depois, né, do vazamento do áudio do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro, o que teve de gente da direita tacando pedra no Flávio Bolsonaro, gente, tá? Meu Deus do céu. Teve gente que nem sequer escutou um pronunciamento, uma justificativa, uma explicação e já foi para a rede social tacar aquele monte de pedras no Flávio Bolsonaro. E uma semana depois, o Flávio Bolsonaro consegue tudo aquilo numa reunião com o Donald Trump. Então, assim, gente, menos pedra, né? E mais flores. A direita tá precisando disso. Menos pedras e mais flores. Mais compaixão, mais empatia. Tem que ouvir a explicação justificativa. Tem que ouvir primeiro para depois sair atacando como um desvairado, como aconteceu muito às vésperas do vazamento daquele áudio. Então, assim, eu gostei muito desse posicionamento da Bia Kicis, que trata o líder como realmente um líder. Não muitos que dizem que tem um líder, mas na verdade nos bastidores tenta, né, dar uma rasteira no líder. Aconteceu muito e vem acontecendo. A gente está sabendo, gente. A gente sabe muito bem quem é que está do lado e quem está querendo dar uma rasteira. A gente sabe quem que tem planos sórdidos por trás de alguns comentários. A gente sabe tudo, a gente percebe, a gente não é bobo, gente. A gente sabe muito bem que em alguns comentários tem planos por trás daquilo ali. A gente sabe, a gente fica sabendo. Vamos lá, que tem mais. E agora, gente, daqui a pouco, gente, ministro do STF sofreu acidente, gente, tá? Meu Deus, teve coisa cancelada. Eu vou explicar. O pânico tomou conta do STF neste exato momento. Mas antes, o Paulo Figueiredo concedeu uma entrevista para o jornalista Cláudio Dantas e ele fez uma revelação muito preocupante.
ele faz um alerta sobre riscos à segurança de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro corre grave risco de morte. A gente precisa tomar muito cuidado porque a situação pode sair do controle. Vocês vão entender. Vejam só. O que eu tento dizer é que a gente sabe que isso foi um sacrifício feito. Porque Eduardo Bolsonaro, eu e certamente Flávio Bolsonaro vai ser presidente, mas é um pouco diferente. Mas nenhum de nós nunca mais vamos poder andar nas ruas no Brasil livremente. Né? Eu nunca mais vou poder ali no Leblon tomar um café na calçada. Isso eu nunca mais vou poder fazer na vida. Porque sabemos, nesse momento, que nós mexemos com as pessoas que mandam num continente inteiro. Com uma rede de relacionamentos que vai desde Joesley Batista até o assassino na favela do Rio de Janeiro. A gente sabe o custo que a gente pagou. Eu, inclusive, aumentei muito a minha segurança aqui. O próprio Eduardo tem recomendado que aumente a sua segurança. É um sacrifício pela pátria, porque nunca mais a gente vai ter a nossa vida comum de volta. E o Flávio também precisa reforçar a segurança dele. Até onde eu sei, inclusive, ele não quer a segurança da Polícia Federal de André Rodrigues. Tá? Não há confiança do senador na Polícia Federal que está sob o comando do André Rodrigues, que é muito mais grave. Desculpa te interromper, mas esse é um ponto importante. Eu conversei especificamente com a campanha do Flávio, inclusive estava conversando aqui com o chefe de proteção pessoal dele, e de fato o tamanho, o escopo da segurança do Flávio já foi muito ampliado, mas a gente está fazendo a avaliação aqui sobre o momento que nós estamos vivendo, que o Flávio hoje, entenda, e essa foi a conclusão que a gente chegou, o Flávio hoje está em risco maior do que o Jair Bolsonaro estava em 2018. O tamanho do impacto do que aconteceu, volto a dizer, a rede de narco mais poderosa do nosso continente, coloca o Flávio numa situação de risco maior do que a do Jair. Eu já fiz um apelo, já conversei hoje especificamente com o próprio senador a esse respeito, como amigo, dizendo: a segurança já foi muito ampliada, mas ela precisa ser mais ampliada. Não dá para haver a possibilidade de ter esse nível de proximidade de um candidato à presidência da República nestas condições. Volto a dizer, não são condições normais. Né? Quantas tentativas de assassinato Donald Trump sofreu? Na semana passada foi um louco atirando na porta da Casa Branca. 15 dias atrás foi um atirando num jantar. Foi, obviamente, todo mundo lembra um tiro da orelha, mas houve 2 outras tentativas impedidas. Não pensem, vocês de casa não pensem que essa rede não está dentro da imprensa. Não pensem que não há jornalista na folha de pagamento do tráfico de drogas. Não pensem. Muito grave, gente, tá? Extremamente grave essas revelações, não só, né, do Paulo Figueiredo, mas também do Cláudio Dantas, gente. Então, segundo o jornalista Cláudio Dantas, Flávio Bolsonaro não quer a proteção dessa Polícia Federal capitaneada pelo André Rodrigues, que foi indicado pelo Lula. Ou seja, o Flávio Bolsonaro não confia na Polícia Federal do Lula, capitaneada pelo Lula. Quem foi que escolheu o ministro da Justiça? Quem que escolheu o diretor-geral da Polícia Federal? Tudo quem escolheu foi o Lula. Agora, o Flávio Bolsonaro, que tá aí, né, lá no topo nas pesquisas, o Flávio Bolsonaro vai confiar nessa Polícia Federal capitaneada por Lula da Silva, porque o Lula é o chefe do executivo. Na hierarquia está abaixo dele o Ministério da Justiça e abaixo do Ministério da Justiça está o diretor da Polícia Federal. Quem está lá no topo é o Lula. E quem quer a queda de Flávio Bolsonaro? Lula, porque a grande ameaça contra o Lula neste momento, tô falando eleitoralmente, gente, tá? Senão porque muita gente fala, Fabiano, o Lula quer a queda. Que tipo de queda, gente? Política. Queda nas eleições. Queda nas pesquisas. É isso que o Lula deseja. Então dá pro Flávio, todos vocês que estão do outro lado aí me assistindo, vocês acham que o Flávio Bolsonaro deve confiar nessa Polícia Federal capitaneada por Lula da Silva? Que eu expliquei para vocês hierarquicamente como é que funciona. Chefe do executivo, representado pela figura do Lula da Silva, que indica o ministro da Justiça, Ministério da Justiça, né, que é responsável, né, pela Polícia Federal, diretor da Polícia Federal, tudo indicado pelo Lula. Vocês acham que essa Polícia Federal vai proteger o Flávio Bolsonaro? Sejam muito sinceros e honestos, gente, tá? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Todos vocês colocando a opinião sincera de vocês. Vocês acham que essa Polícia Federal do Lula
vai proteger o Flávio Bolsonaro, que tá aí, ó, lá em cima nas pesquisas? Então, assim, é muito mais grave do que a gente imaginava. Então, o Flávio Bolsonaro vai ter que se virar. Porque a Polícia Federal, acho que não dá para contar, né? Então, ele vai ter que montar uma equipe de segurança ali, dele, da confiança dele, e tem que triplicar. Ainda mais agora aí com essas revelações de que há um plano para matar o Flávio Bolsonaro, para assassinar o Flávio Bolsonaro. Agora, mais do que nunca, ele não pode brincar com a situação, porque ficou muito mais grave do que a gente imaginava, gente, tá? E agora, gente, deixa eu trazer aqui uma informação que não é notícia boa pro Lula, gente. Tá aqui a matéria da BBC News. Decisão de Donald Trump sobre PCC e Comando Vermelho põe Lula em situação desconfortável na segurança. Mas impacto eleitoral deve ser limitado. Qual que foi o impacto aqui dessa manchete, gente, tá? A decisão do Trump deixou o Lula numa situação extremamente complicada. Porque o Lula, gente, tá? Que sempre se lixou para a segurança pública, para combater o crime organizado. A prova disso que eu tô dizendo para vocês, vejam vocês mesmos, tá? O orçamento que o Lula destina para a Lei Rouanet e o orçamento que o Lula destina para combater o crime organizado no Brasil, para a segurança pública no Brasil. Basta vocês dar um Google que vocês vão ver com quem o Lula realmente se importa, se é com Lei Rouanet ou se é com segurança pública no Brasil. É uma diferença gritante nos valores que ele destinou para a Lei Rouanet e para a segurança pública. Só aí já cai por terra essa narrativa de que Lula quer combater o crime organizado. E agora, com essa decisão de Donald Trump, que encurralou o Lula, e aí? A situação tá de mal a pior. E tem mais, gente. Agora, Ministério Público Federal tomou decisão sobre o ministro Alexandre de Moraes. Ministério Público Federal arquiva caso de ameaça contra Alexandre de Moraes feita em desenho japonês, gente. Um desenho japonês deixou Alexandre de Moraes desesperado. Ele entendeu aquilo ali como fosse uma ameaça. E tá aqui, o Ministério Público arquivou recentemente uma investigação preliminar que envolvia uma suspeita de ameaça contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. O caso do suposto crime de incitação ocorreu no Instagram, segundo informações prestadas pela Polícia Federal. O investigado publicou uma imagem em formato de anime, desenho japonês, que consiste em uma pessoa com a bandeira do Brasil desferindo um soco no rosto de um homem sem cabelo, careca e de terno. Acompanhada da legenda, entrei na moda. A publicação consistiria um crime de ódio contra ministros do STF, diz o trecho da apuração. Por se tratar de uma coisa de aloprado Ministério Público Federal, que tem assuntos mais importantes para tratar, entendeu que seguir com o procedimento não seria o caso. Conforme apurações da Polícia Federal, verifica-se que a postagem indicada por si só descontextualizada na forma como está, não teria o condão de causar qualquer tipo de ameaça ou incitação à violência contra autoridades públicas, anotou o procurador no caso. Ou seja, não viram grave ameaça, né, contra a vida do ministro Alexandre de Moraes. O Ministério Público Federal, então, decidiu, por arquivar. E o ministro decano do STF, Gilmar Mendes, entrou em desespero, gente, tá? Com uma notícia que acabou de ser confirmada, né? Qual foi o motivo do desespero do Gilmar Mendes? Vou trazer daqui a pouco para vocês, porque antes, a notícia que acabou de ser confirmada aqui na imprensa é que o ministro Flávio Dino sofreu um acidente doméstico e fratura o pé. Ele foi encaminhado às pressas ao hospital, gente, tá? A notícia que tá aqui, ó. O ministro Flávio Dino do STF sofreu um acidente doméstico e foi acometido por uma fratura no pé. De acordo com a assessoria do magistrado, ele também rompeu um ligamento. O magistrado se recupera em casa. De acordo com o Supremo, o magistrado está bem e em repouso em razão do acidente. Agora aqui é que tá onde entra
o ministro Gilmar Mendes. Porque, após essa notícia, Flávio Dino desiste de viagem ao Gilmar Palusa após sofrer acidente doméstico, gente. Então, após sofrer esse acidente doméstico, Flávio Dino, então, não vai mais participar do evento flopado do ministro Gilmar Mendes lá em Lisboa, gente, tá? Tá aqui a informação que acabou de ser confirmada. O ministro do STF, Flávio Dino, não vai participar da 14ª edição do Fórum de Lisboa, em Portugal, após sofrer um acidente doméstico. A informação foi divulgada pelo próprio magistrado em artigo publicado no Portal J. Segundo Dino, ele não recebeu autorização médica para realizar o voo até a capital portuguesa. Aí, para acabar de completar, tá aqui. Gilmar Palusa reúne apenas 2 ministros do STF. Bena, por que esse evento do Gilmar Mendes está flopado? Eu acho que, para um bom entendedor, minha palavra basta, né? Iam 3 ministros. Agora, o ministro Flávio Dino diz que não vai mais poder ir. Agora vai apenas 2. Ou seja, de 10, vai apenas 2. Isso aqui, gente, tá? É o estrago que o caso Master trouxe para o STF. Tá aqui a informação. A cara de tristeza, meu Deus do céu. O Fórum Jurídico de Lisboa, conhecido como Gilmar Palusa, começa nesta segunda-feira, sobre um cenário incomum. Pela primeira vez desde que o evento se consolidou como um dos principais pontos de encontro entre ministros, políticos, empresários e advogados, a presença do STF será mais enxuta, ou quase nada, né? A redução de ministros do Supremo no evento ocorre em meio às repercussões do caso Banco Master. Há pressão crescente por um código de ética para magistrados e a proximidade das eleições de 2026. Inicialmente, 3 ministros participariam do evento. Gilmar Mendes, o anfitrião, do evento, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Porém, de última hora, já na tarde deste domingo, essa presença reduziu ainda mais, ou seja, Flávio Dino confirmou que não vai poder comparecer ao evento devido a orientações médicas. Flávio Dino cancelou a viagem a Lisboa depois de sofrer um pequeno acidente doméstico. Não obtive autorização médica para um longo voo até Lisboa, a fim de participar de mais uma edição do sempre bem-sucedido Fórum Coordenado. Foi lamber as botas, Ai, gente, a situação ficou feia para o Gilmar Mendes. Apenas 2. Somente o Gilmar Mendes, o decano, e o seu aliado fiel, Alexandre de Moraes, que vai comparecer aí ao evento, gente, tá? Que muito, muito mais enxuto do que as outras vezes. Meu Deus do céu, que isso é uma vergonha, gente. Meu Deus do céu. Deixa eu trazer aqui o líder do PL, o líder da direita dentro da Câmara dos Deputados, Sócrates Cavalcante, acabou de dizer que há suspeitas dos Estados Unidos que o dinheiro do PCC e do Comando Vermelho financiam campanha do PT. Meu Deus do céu, gente, tá? Isso aqui é uma verdadeira tragédia pro Lula. Gente do céu! A suspeita, gente, tá? A suspeita dos Estados Unidos de que o dinheiro do PCC e do Comando Vermelho financiam campanhas do PT. E vocês têm noção do estrago que isso aqui é pro Lula? Vocês vão entender assistindo o vídeo. Vejam só. Grandes suspeitas nos Estados Unidos que esse dinheiro ainda financia campanhas do PT. O presidente Trump declarou o Comando Vermelho e o PCC como grupos terroristas. E aí começam os presidentes de ONG, presidentes de associações de bairro em comunidades no Rio, São Paulo, Salvador, Fortaleza e em tantos lugares no Brasil a começar a levar o terror e a desinformação. O que eu quero esclarecer para vocês? Você que mora numa comunidade, se lembra em 2018 que falavam que se o presidente Bolsonaro ganhasse a eleição, ele ia mandar matar os homossexuais? Bom, Bolsonaro ganhou em 2018. Alguém viu Bolsonaro mandando matar algum homossexual? Não. Sabe por que isso? Era mentira. Era terrorismo para você que mora numa comunidade, que quer a sua comunidade livre do crime, não votar em Bolsonaro.
Agora a tática é a mesma. Estão falando que Trump vai mandar bomba, míssil, vai mandar exército para dentro das comunidades. Ora, gente, quando declarou PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas, sabe para que isso? Donald Trump vai perseguir o dinheiro, vai atrás do dinheiro ilícito que estas facções criminosas têm. E é mais, há grandes suspeitas nos Estados Unidos que esse dinheiro ainda financia campanhas do PT. E agora será descoberto tudo. Na verdade, não virá bomba nenhuma, não vai ter terror nenhum, não vai ter exército americano de Trump aqui. Isso é tudo falácia desses presidentes ONGs que vão tocar o terror nas comunidades para você não acreditar que as comunidades serão livradas do crime organizado no Brasil. Portanto, não caiam nessas mentiras. Acredite que nós vamos sim para cima desses criminosos e as comunidades vão viver a liberdade sem o crime muito em breve. Este é o nosso trabalho, este é o foco do governo Donald Trump lá nos Estados Unidos e vai ser as propostas também do nosso pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro. Não se deixe enganar, viva a verdade e divulgue esse vídeo para todo mundo aí da sua comunidade saber a verdade dos fatos. Muito obrigado, Deus te abençoe. Gente, então segundo Sóstenes Cavalcante, os Estados Unidos, o governo americano, tá, suspeita que o dinheiro do PCC e do Comando Vermelho foram e estão sendo utilizados para financiar campanha do PT do Lula, gente, tá? Imaginem só se o governo americano, né, investigar e descobrir uma coisa dessas, confirmar que tem dinheiro do PCC e do Comando Vermelho envolvido em campanha do PT. E pior, envolvido em campanha do Lula. Vocês têm noção do estrago que vai ser isso na campanha eleitoral do Lula aqui de 2026? Agora tá dando para entender esse desespero do Lula. Por que é que o Lula ligou o modo desespero, ficou completamente surtado quando o governo americano, Donald Trump, Marco Rubio, né, decretou o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas? Tá dando para vocês entenderem o motivo do desespero do Lula? E tem mais motivos para o Lula estar desesperado. A Marina Helena, gente, descobriu algo sobre o desespero do Lula com essa decisão do governo americano que vocês vão ficar de queixo caído. Assistam esse vídeo aqui do início até o fim, que agora, de uma vez por todas, vocês vão descobrir por que o Lula ficou desesperado, desnorteado, surtado com essa decisão do Donald Trump e do Marco Rubio e enquadrar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. É muito pior do que vocês imaginam, gente. Assistam que vocês vão entender. A esquerda ficou tão triste com a decisão do governo. Ficou tão triste. Diz que os Estados Unidos diz que os nossos criminosos aqui são terroristas. Por que a esquerda ficou tão triste com a decisão do governo Trump de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas? Talvez seja a hora de contar a longa história entre a esquerda e o crime organizado aqui na América Latina. Vamos voltar a 1990, quando Lula e Fidel Castro fundaram o Foro de São Paulo. A ideia era reorganizar a esquerda latino-americana depois da queda do Muro de Berlim. Logo, o Foro virou o espaço de participação das Farc, que além de guerrilha comunista, se tornou uma das maiores organizações de tráfico no mundo. As Farc participaram oficialmente do Foro até 2002 e continuaram bem próximas depois disso. O Fórum de São Paulo é um encontro de partidos de esquerda da América Latina e acontece desde 1990. Entre os fundadores estão o PT do Brasil e as Farc, o grupo terrorista colombiano. As Farc enviaram uma carta agradecendo a Lula e ao PT por ajudarem a reerguer o movimento comunista na América Latina. Em 2005, surgiram denúncias sobre gravações da ABIN em que Olivério Medina, representante das Farc no Brasil, prometia 5 milhões de dólares para a campanha de Lula em 2002. Pouco depois, Medina recebeu refúgio político aqui no Brasil, enquanto o governo negava um pedido de extradição da Colômbia. Sua mulher, aliás, ganhou um cargo aqui no governo Lula. Em 2010, um ex-guerrilheiro das Farc disse à Folha que o Brasil era o melhor mercado de cocaína da região. E quem que distribuía? PCC e Comando Vermelho. Aliás, essa ligação não é novidade. Em 2001, Fernandinho Beiramar foi preso pelo exército colombiano em território controlado pelas Farc. A guerrilha era
sua principal fornecedora de cocaína. Mas a conexão vai além. No livro A Face Oculta de Fidel, Juan Sanches, que trabalhou 17 anos na segurança pessoal do ditador cubano, descreve como Fidel enxergava o tráfico de drogas. Abre aspas. Para ele, Fidel, mais do que uma forma de enriquecimento, o narcotráfico era uma arma de luta revolucionária. O seu raciocínio era simples. Se os Yankees eram estúpidos ao ponto de consumir droga que vem da Colômbia, não seria ele a se preocupar com isso. E por outro lado, tal servia aos seus objetivos revolucionários. Fecha aspas. O mesmo Fidel que fundou o Foro de São Paulo com Lula e que Lula dizia ser o maior homem do século XX. As próprias facções brasileiras nasceram embaladas em discurso revolucionário. O Comando Vermelho surgiu nos anos 70 da convivência entre guerrilheiros comunistas e criminosos comuns no presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro. O PCC também gosta de se apresentar como defensor dos oprimidos, da revolução, da libertação, do combate às injustiças. E por falar em PCC, Marcos Valério e Antônio Palocci afirmaram em delações que integrantes da cúpula do PT mantinham relações com a facção e recorreram ao PCC para lavar dinheiro. Bom, sem falar da visita da Dama do Tráfico ao Ministério da Justiça, da visita à favela do Moinho, cada um que tire as suas próprias conclusões. Compartilhe esse vídeo. Gente, expôs muita coisa do Lula aqui esse vídeo, hein? Meu Deus do céu, gente, tá? Eu fico pensando, né? O nosso Brasil, a grande maioria dos países da América Latina, tudo sendo governado por esse tipo de gente. Meu Deus do céu, gente, tá? Dá pra entender por que a Colômbia, né, tá naquela situação, por que a Venezuela ficou naquela situação, por que Cuba ficou naquela situação, por que o Brasil tá ficando nessa situação. É só ladeira abaixo. Ser governado por esse bando de... é só ladeira abaixo. Então o brasileiro tem que acordar, os esquerdistas têm que acordar, porque o futuro, gente, eu só consigo me lembrar daquela fala do Paulo Guedes. Se o Lula vencer a eleição, o Brasil corre grave risco de se tornar uma Venezuela. Para um bom entendedor, acho que meia palavra basta, né? Acho que tudo ficou muito bem explicado, né? Os envolvimentos, os aliados, com quem o Lula se alia para se perpetuar no poder.